Aleluia. Eu tenho pouco tempo. Vamos ler lá no Salmos 46. Salmo de número 46. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Salmo 46. Que fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, o reino se move. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Poder assentar. Glória a Deus, aleluia. Todo culto que nós viemos aqui, irmãos, os anjos vêm também. Quando a gente não vem, o anjo também vem. Se a gente estiver aqui, o anjo vem. Se a gente não estiver aqui, o anjo também vem. E muitas vezes ele vem trazer a minha e a sua bênção, irmãos. Amém, igreja? E ele está com a nossa bênção na mão. E começa a passear no meio da igreja. Só que a igreja, apesar do anjo vir, apesar que o anjo traz a bênção na mão, muitas vezes nós vamos para casa sem a nossa bênção. Amém, igreja? Muitas vezes a gente vem para a igreja, o anjo vem trazer a nossa bênção e a gente sai da igreja sem a nossa bênção. Porque nós não estamos prestando atenção. Porque nós não estamos querendo a nossa bênção verdadeiramente. Glória a Deus, aleluia. E as promessas, irmãos, de Deus não é para todo mundo, não. As promessas de Deus é dos filhos de Deus. Amém, igreja? Toda promessa que Deus faz é direcionada a alguém. E essa bênção geralmente é direcionada aos filhos de Deus. E os filhos de Deus, mesmo que Deus prometa, mesmo que Deus envie, essas bênçãos muitas vezes não alcançam os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus ficam desligados e não recebem as bênçãos de Deus. Hoje em dia, eu já ouvi muito dizer que tem católicos não praticantes. Amém, igreja? Tem pessoa que é do candomblé, mas elas não estão praticando. São do candomblé, mas não estão praticando. E hoje em dia também estão falando, eu sou evangélico, mas não estou praticando. Amém, igreja? Eu sou evangélico, eu sou pregador, eu sou ministro, eu sou evangelista, mas atualmente eu não estou praticando. Estou quieto, esperando em Deus a minha bênção. Glória a Deus. Só que, irmãos, eu já falei algumas vezes aqui nessa casa que linha é dentro. Amém, igreja? Eu não já falei aqui? Linha é dentro. Para você ser homem e mulher de Deus, tem de ter posicionamento. Senão as bênçãos não chegam. Tem de ter atitude, senão as bênçãos não chegam. É igual você entrar no campo de futebol e não jogar. Ir para o treinamento e não treinar. A igreja está me entendendo? É a mesma coisa de você ser um evangelista e não evangelizar. Um ministro e não ministrar. Um diácono e não servir. Um presbítero e não trabalhar.
tendo cargo ou não tendo cargo, tendo ministério ou não tendo ministério, estando na casa de Deus ou estando na rua. Deus lhe chamou para fazer. E é daí que vem as suas bênçãos. Essa semana, quinta-feira, eu estava conversando com um dos meus clientes. Ele é pai de pastor. E o filho dele é uma bênção. E ele me fez uma pergunta e disse bem assim: essas pessoas que estupram, que matam, que esganam, que maltratam, que sequestram essas crianças, essas mulheres, esses pequenininhos, eles não deveriam ir para o céu. Perguntei ao meu filho, ele não pôde me responder. Aí eu disse: se eu não sou filho dele, ele veio com essa afronta a esse tamanho, imagine como ele foi para o filho dele. Então eu tentei falar para ele: peraí, deixa eu terminar. E continuou colocando adjetivos nessas pessoas para me influenciar a não apoiá-las e colocá-las elas diretas no inferno. Amém, igreja? Aí quando eu consegui falar, eu disse a ele: não importa o que a pessoa faça, a quantidade, a gravidade do seu pecado, da sua agressão no mundo. A única coisa que depende da sua salvação é do seu arrependimento. Amém, igreja? Não importa que se seja um assassino, um serial killer, ou uma pessoa que mente, ou engana, ou se prostitua, não importa. Não importa é o grau de arrependimento que essa pessoa tem para receber a salvação. E eu dei um exemplo de um vídeo que está aí nas redes sociais, que um pai de uma criança, de uma jovem menor, que foi pego por um serial killer lá nos Estados Unidos, e essa criança foi arrancada as suas unhas, arrancado a ponta dos seus dedos, ela foi queimada, o seu cabelo foi arrancado, ela foi estuprada por vários dias, depois assassinada. Tudo que aconteceu antes do assassinato, ela estava viva, irmão. Arrancar cabelo, arrancar unha, arrancar ponta de dedo, ser queimada, ela estava viva, estuprada, e depois foi morta. E o pai dela chegou lá, eles têm o direito de falar, os pais das vítimas, e ele diz: eu vou fazer uma coisa que eu não queria fazer. Eu vou fazer agora uma coisa que eu não quero fazer de maneira nenhuma, mas eu sou obrigado a fazer. Eu lhe perdoo. Amém, igreja? Amém. Ele não queria perdoar. Ele não queria. Ele queria condenar, ele queria xingar, ele queria ir contra aquela pessoa. Mas a pessoa mais abençoada, irmão, quando você perdoa, é você mesmo. Você abre a porta do céu para você. Você carimba o seu passaporte naquela área. Se você não fizer isso, você está condenado, junto com aquela pessoa que fez tanta coisa. E lá no inferno a gente vai estar junto, se a gente não perdoar. E o vídeo mostra que a pessoa chorou quando ele fez isso. Só que o serial killer, irmãos, ele não tem sentimento. Ele chorou porque ele não queria o perdão daquele homem. Ele queria que as pessoas continuassem jogando pedra nela. Então aquele perdão não influenciou aquela pessoa, mas influenciou a vida daquele Senhor que estava perdoando aquele jovem, aquela pessoa. Glória a Deus. Aleluia. E tem duas coisas, irmãos, que nós podemos passar na nossa caminhada. Nós podemos presenciar um milagre, ou nós podemos viver um milagre. Amém? Qual é a diferença, irmãos? A palavra de Deus diz que Jesus ia para a casa de Jairo. Na caminhada, irmãos, a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e foi curada.
Ela presenciou, ela viveu. Ela viveu o milagre. Ela estava crendo, ela correu atrás, ela se humilhou, ela foi até o fundo do poço. E foi atrás de Jesus, que sabia que só Ele podia curar. Glória a Deus. Mas ao redor dela tinha uma multidão, irmão, que só presenciou o milagre. Jesus foi para a casa de Jairo e muitos não confiavam em Jesus para salvar a vida daquela jovem ou ressuscitar aquela jovem. Mas Jairo continuou acreditando. Aquelas pessoas presenciaram o milagre. Mas Jairo viveu aquele milagre. Glória a Deus. Aleluia. Para você viver o seu milagre, irmão, você tem de viver com Cristo. Amém, igreja? Eu vou te dizer de novo. Você viver o seu milagre, você tem de viver com Cristo e como Cristo. Glória a Deus. Você tem de andar com Cristo, você tem de ouvir Cristo. A apóstola falou aqui que Deus só fala, ou nunca ouvi falar, que Deus falava de fora para dentro. Ele comigo, ele só falou uma vez. Toda a minha caminhada. Uma vez. Ou um dia, 2 vezes no mesmo dia. Eu estava lá no presídio, já estava convertido, mas eu queria aprender de Cristo. Então na quarta-feira tinha estudo bíblico, na terça, se eu não me engano, na quinta tinha culto lá dentro, no sábado a gente tinha evangelismo dentro do presídio, então todo dia tinha alguma coisa. Nos dias que não tem visita, a gente ia para o quarto de alguém e começava a pregar o evangelho, então todo dia a gente viveu o evangelho. Então apesar de a gente estar preso, nós estávamos soltos. Amém? A gente estava vivendo uma liberdade com Cristo, apesar que estava dentro da cadeia. E eu não pedia para sair daquele lugar. Naquele lugar eu tinha um celular. Falei isso há muito tempo. Eu tinha um celular que eu me comunicava com a minha família, que eu morava numa casa que não tinha nem vizinho. Era no loteamento e não tinha vizinho. Então meu celular era só para ligar para casa. Ou minha casa ligar para mim. E descobriram que eu tinha um celular. E quando descobriram, eu disse, de jeito nenhum vão achar meu celular. Não vou dizer, não vou falar, tá escondido. E eu não digo. Só que eu fui para uma fisioterapia, e na fisioterapia a menina estava fazendo cinésio, que é alongamento. Ela falou, a pessoa que estava na escola, que eu estava com o celular, eu não sabia disso. E eu disse, ninguém viu? Não vou falar não. Mas quando o coronel chegou para mim, olhou pro meu olho e disse, você tem um celular? Me quebrou as pernas, irmão. Porque eu percebi assim, se eu disser que não, eu vou botar na parede, ninguém me revista. Não vai ter jeito de achar o celular. Mas eu vou estar sozinho. Eu e o meu celular. Mas se eu disser que estou com o celular, eu vou para a tranca. Mas Jesus já está comigo. A tranca você fica sem visita, ninguém pode lhe visitar, você é humilhado, porque todos os quartos têm porta e na tranca tem grade. Então todo mundo está passando, está lhe vendo lá dentro. Você não pode sair para jogar bola, para sair para nada. E tira a coisa mais importante, que é a família de visitar. Então eu disse, eu tenho celular. Olha, na hora eu mudei de ideia. Tenho celular. Entreguei. Aí ele me perguntou, por que você tem um celular? Eu disse, é para falar, eu tentei falar o que eu falei para você. Para minha família, que não tem justificativa, eu vou lhe punir. E para encurtar, que o tempo está correndo, passou-se umas semanas e nada. Eu estava angustiado, irmão. Mas eu não pedi a Deus nada. Com uma semana Deus fala comigo. Tinha terminado de orar, fui até o corredor beber água. Quando eu estava bebendo água, Deus falou comigo, me peça, você não pede. E eu olhei e disse, estou sozinho de madrugada. Sozinho. Eu entrei no quarto e perguntei a Deus, Deus, eu vou pedir o quê? Como é que você está preso? Olha, eu estava preso. E você não sabe o que pedir? Era só dizer, Deus, eu quero sair daqui, quero ir embora. Eu não sabia o que pedir, porque
E eu estava preso, mas estava com liberdade, irmãos, para adorar a Deus, para pregar, para ministrar. E Deus falou para mim: peça, você não me pede. Então eu fiz uma oração, sentado no banquinho que eu tinha, dentro do meu quarto, disse: Deus, sua palavra diz que os humilhados serão exaltados. Deus, o Senhor disse que vai me tirar por cima. O homem está dizendo que vai me humilhar, Senhor. O Senhor sabe o que eu estava no celular. Não é para coisas ilícitas. E vamos botar numa tranca, vamos me humilhar, Deus. Me tira por cima dessa situação. Olha, eu não pedi para sair. Foi essa a minha oração. Amém. Aquela angústia saiu, irmão. Foi embora. E eu voltei a ficar alegre, fazendo a mesma coisa. Continuando fazendo a mesma coisa. Com mais de uma semana veio a ordem de justificativa. Razão de defesa, o nome. E disse: olha, quando mandou, me pediu a razão de defesa. Ninguém me entregou, não. Eu estava numa quarta-feira de estudo bíblico. E ele, não, o coronel deve estar ficando doido. Aí saiu. Aquele sargento saiu. E quando ele virou as costas, eu disse: Deus, o Senhor falou comigo naquele dia. Entra com providência. No mesmo dia à noite. No mesmo dia à noite. Olha, no mesmo dia à noite. Numa quarta-feira à noite. O meu irmão chega lá com a cheque do mandado o meu mandado de soltura, dizendo: vamos embora aqui, olha, você está solto. E eu disse: não é assim não, o oficial de justiça tem que trazer. No outro dia, chegou, numa quinta-feira, chegou a minha liberdade, e eu só saí à tarde, depois do culto, para agradecer a Deus. Amém, igreja? E a igreja pode me perguntar: e o celular, perdeu? Não, irmão, na sexta-feira eu estava no presídio de volta. Na sexta-feira de manhã eu fui para o presídio para pegar o meu celular. E quando eu entrei na sala do coronel, ele não sabia que eu tinha saído, mas o mandado estava na mesa dele. Aí eu disse: não, eu vim pegar o celular. E lá alguém veio buscar. Não, eu vim buscar o celular. Aí foi quando ele soube que eu tinha saído, que a guarda tinha liberado, e ele entregou o celular na minha mão e disse, me desejou parabéns, me abençoou, e eu fui embora. E a glória de Deus se instaurou naquele lugar. Porque verdadeiramente eu vi o milagre de Deus. Porque eu estava vivendo que Deus me chamou e nos chamou para fazer o milagre acontecer. Pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. Ouvir Deus falar, se do lado de fora como ouvir só nesse dia, ou no nosso coração, ou na palavra de Deus, ou através de mim nesse momento, ou através de uma palavra que você escuta na rua, ou através de uma criança. Seu milagre só vai chegar na sua vida quando você for servo verdadeiramente de Deus. Quando você ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus tem na sua vida, Deus vai fazer o milagre chegar na sua casa. Deus vai fazer o milagre na sua vida. Glória a Deus. O salmo que nós lemos, irmãos, começa falando: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Está difícil? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Está impossível? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Olha, não diz que é de vez em quando não, irmão. Socorro bem presente. A palavra de Deus diz que Lázaro tinha 4 dias que estava morto. Quantos dias, irmãos? Quantos dias, irmãos? Com 4 dias, irmãos, ou depois da morte, as pupilas dilatam, o seu cérebro se desliga do seu corpo, você não fala, não ouve, não vê, não anda, e começa a apodrecer. Mas depois de 4 dias, Jesus deu uma ordem e disse: Lázaro, saia. Amém, igreja? Lázaro, saia. Ele estava morto e fedendo.
Ele não tinha a função de ouvir, mas mesmo assim, ele ouviu e saiu. O seu milagre pode estar morto, mas ele vai ouvir a voz de Deus, para ele ressuscitar e sair. Amém?